Oi, eu sou Poliana Cristina e espero que essa palavra abençoe a sua vida. Sabe o que aconteceu que eu melhorei como pessoa? Eu casei e fui mãe. Recomendo. Você que está solteira, tanto quanto inconformada, revoltado com algumas coisas, casa, irmão. Pede o Senhor um marido, pede uns menininhos. Muda tudo para melhor. Essa é a terceira palavra da nossa curtinha série sobre o profético. O Rafael falou com vocês sobre a anatomia da palavra profética. Quem veio nesse dia? Se você estava aqui, vira aí para a pessoa do seu lado e conta para ela para que serve, o que tem numa palavra profética. É o seu futuro? Não é o seu futuro. É sobre a sua identidade, amém? Depois o Lucas falou sobre o que a gente faz quando a gente recebe uma palavra. Quem estava aqui? Se você estava aqui, vira para o irmão do seu lado e fala o que faz quando recebe a palavra. Anota, grava, medita, descarta que não foi muito bom. Amém? E hoje eu vou falar sobre um estilo de vida profético. O que é um estilo de vida ser assim profético? Você precisa ser um profeta para viver profeticamente? Não precisa. O que é viver profeticamente? Como que é trazer o profético para o seu dia a dia? É sobre a fala. Por que é sobre a fala? Porque quando você estuda os dons do Espírito Santo, quem não fez o curso, quando abrir, irmãos, faça. Abre as inscrições lá, vocês não se matriculam. Aí depois a gente fala alguma coisa, que curso é esse que você falou, que tem essa parte dos dons? Aquele que você não se matriculou. Agora você tem que esperar o Lucas novamente ter esperança sobre vocês e abrir uma nova turma. Brincadeira, ele sempre tem esperança. Lá a gente estuda os dons do Espírito Santo e lá você aprende que tem grupinhos de dons. Um grupo de dom são o grupo dos dons de revelação. Fala revelação. Tem 3 dons nesse grupo. Quem já fez o curso, quais são? Muito bem. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. São dons de revelação. O que é a palavra de conhecimento? É quando alguém te dá uma informação do seu presente ou do seu passado que não teria como aquela pessoa saber se não fosse uma revelação espiritual. Palavra de conhecimento. Nunca mais você esquece, amém? O que é a palavra de sabedoria? É quando alguém te dá uma palavra sobre o seu futuro. Não precisa ser necessariamente uma predição, algo que vai acontecer. Mas significa você entender para onde está indo o seu futuro, para você caminhar até lá. É um conselho dos céus. É algo que vai abrir a sua visão para o futuro. E o que é o discernimento de espíritos? É quando você sabe reconhecer presença demoníaca, presença angelical, espíritos malignos, Espírito Santo e, não menos importante, o espírito dos homens. Poliana, como assim o espírito dos homens? Lembra quando Samuel foi ungir Davi? Ele não viu que Davi espiritualmente era um rei. Deus teve que contar. A pessoa que tem discernimento de espírito, ela conhece uma outra pessoa humana, não pelo passado, pelo presente, pela reputação dessa pessoa humana, mas por quem essa pessoa é no reino. É assim que Paulo ensina, não é? Já não vos deis a conhecer pelo seu passado, pelo seu presente, mas no Espírito. Discernimento de espíritos, eu olho para cada um e eu sei mais ou menos, essa pessoa no reino é quem? É um guerreiro? É um rei? É um intercessor? É um profeta? É um apóstolo? É um reformador? Conhecer os espíritos dos homens, os malignos, o Espírito Santo, os anjos. Esses 3 dons, então, são os dons de revelação. A categoria dos dons de revelação. A profecia não está aqui. Você já deve ter visto nessa série de palavras que a profecia não é sobre o futuro. Ela não está aqui. Ela está numa outra categoria que chama dons vocais. Quem mais está nessa categoria? Dom de língua, dom de interpretação de língua. Então, língua, interpretação de línguas e profecia são dons vocais.
Profecia é sair falando sobre o coração do Pai. Dessa forma, como é que você tem um estilo de vida profético? Começa na sua fala. Lá em Provérbios 18, 21. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Desesperador para quem fala muito mal, mas extremamente animador para quem é profético. Então você precisa ser profético para comer do fruto da sua própria palavra profética, não de maldição. Um estilo de vida profético é essa mordomia, essa administração das declarações, da fala, no seu cotidiano. A primeira coisa para você começar a viver profeticamente lá na sua casa é renovar a mente. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem renovar a mente, você vai ficar naquele eterno dilema. O que Deus quer de mim? Para que Deus me chamou? Para que eu existo? Estou no caminho certo? Não estou? Você só vai conhecer, experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você renovar a sua mente. Então acabou aquela história de que o pecado é cometido no comportamento, né? Já dizia o Sermão do Monte, o pecado é aqui, ó. A briga é aqui, ó. E o profético também é aqui. Então tem que aprender a usar a mente, tem que aprender a usar a imaginação, tem que colocar cerca, portões, tem que controlar os pensamentos que ficam vindo na sua cabeça, tem que organizar o que você quer pensar, quando você quer pensar. A melhor forma de você se alinhar à vontade do Senhor é pensar o que Ele pensa. A palavra já deixou para você a orientação clara de que você tem a mente de Cristo, você é um com Ele. Só que se você não renova a sua mente fica moldada aos padrões deste mundo. Aí você não consegue ser profético, a não ser profeta do caos. Porque você fica vendo redes sociais, você fica vendo jornal, você fica vendo revista. Ninguém vai te animar, ninguém vai te esperançar. Tem até um movimento jornalístico que chama The Good News, né? Porque as notícias são sempre ruins. Então eles fizeram um perfil que são as boas notícias. Eles só publicam boas notícias. Esse está liberado para os crentes, pode seguir esse perfil. Porque nele você vê o que de bom está acontecendo. Se você não consegue renovar a sua mente, você fica moldado aos padrões do mundo e você não consegue fazer as declarações que os céus já fizeram sobre você. E estão aguardando o quê? A concordância. A palavra do Senhor não volta vazia. Ela tem que ser atraída para o nosso mundo. Aqui você já vê qual era o coração do Senhor. Quando Ele ensina a gente a orar, para que seja na terra como no céu, para que venha o reino. Como é o céu? Tem doença no céu? Não. Tem escassez, tem miséria no céu? Não. E Ele está dizendo, eu quero que... O meu coração é para que o seu mundo seja como é o meu mundo. O meu coração é para que eu consiga governar o seu mundo. Uai, Deus, é só você querer, ué. Vem cá e governe. Não, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Como então que o céu vem parar na terra? Como o governo de Deus vem para a terra? Através dos filhos. Jesus é glorificado na sua vida. É assim que Ele vem para a terra. É assim que aquilo que acontece nos céus começa a acontecer também na terra. É assim que você puxa as promessas. É assim que o céu encontra a terra. Quando Jesus é glorificado na vida dos seus filhos, dos seus irmãos. Não tem outra forma. O Senhor não vai invadir o nosso mundo. Em João 5,19, Jesus dá uma resposta dizendo: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o filho também faz. É assim que o Pai agia na terra. Porque ele pensava o que era para ser feito, um filho via e fazia. Um filho que estava aqui. Essa é a proposta para você e para mim. Que nós consigamos ver o que o Pai está fazendo, ver como o Pai está agindo, ver o que o Pai está declarando e reproduzir aqui. Entrar em concordância. Toda vez que alguém orar por você, Deus, alinha essa pessoa, que ela entre em concordância. É sobre isso.
É sobre você renovar a sua mente para acessar o que está acontecendo nos céus e declarar essa mesma coisa aqui na terra. Entende? Aí eu queria que você desse um voto de confiança. Por quê? Poliana, eu nunca fiz isso, a coisa de ficar declarando, profetizando na minha vida. Não é aquele negócio de positividade. Não. Não. Ah, mas parece. Tá bom. Positividade conseguiu compreender que há mais benefício em ser esperançoso do que desesperançoso. Mas a positividade é sozinha. E você vai fazer em parceria. Por isso que o seu não é positividade, é profético. Como você vai fazer isso? Se você está anotando, anota 3 negocinhos aí a partir de amanhã cedo, quando você acordar. Você vai profetizar sobre o seu dia. Como que eu vou profetizar sobre o meu dia? A primeira coisa que você vai declarar: favor de Deus para o que você precisa. Anota aí no bloquinho das notas. Favor de Deus. Tudo bem, Diogo. Está anotando. Favor de Deus para o que você precisa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você vai acordar amanhã, e amanhã é o seu dia de bater uma meta. Amanhã é o seu dia de pagar seu aluguel. Amanhã é o seu dia de fazer uma prova. É um dia em que você vai ser testado, vai ser desafiado em alguma área, e você precisa do favor de Deus. Então, você vai acordar, falar: bom dia, Espírito Santo. Leia lá o livro do Benihim, muito bom, tem esse nome. Bom dia, Espírito Santo. Eu declaro o favor de Deus sobre a minha prova hoje. Eu declaro o favor de Deus sobre o pagamento do meu aluguel hoje. Eu declaro o favor de Deus sobre a saúde da minha criança hoje. Então, declarar o favor de Deus sobre o que você precisa. Entendeu? Gente, vai levar 30 segundos antes de você sair da cama. É rapidão. Depois você me fala se não deu certo, se ficou ruim. Você para, mas pelo menos tenta. Né? Vou tentar ser uma pessoa profética. Declara o favor de Deus sobre o que você precisa. A segunda coisa que você vai fazer: pede sabedoria para o que você não entende. Isso é uma oração profética. Eu declaro o seu favor para isso. E eu peço sabedoria para... Aí você pega lá aquele problema que você não entende, que você não está sabendo o que fazer, está confuso para você, você não está entendendo se é para ir para cá, se é para ir para lá, qual que é a direção. Deus, eu declaro que eu tenho sabedoria, que a minha mente é sábia para entender tal coisa. É a segunda coisa. Então, o que você previr que no seu dia vai te causar caos, desinformação, bagunça na sua cabeça, você declara sabedoria sobre aquela área. E a terceira coisa, você vai profetizar uma oportunidade de milagre. Deus, eu profetizo que Jesus vai ser glorificado na minha vida hoje. Me dá uma oportunidade de viver um milagre. Pode ser na sua própria vida, pode ser na vida do seu colega de trabalho, pode ser uma oração para Deus levar a dor de cabeça da sua secretária, qualquer coisa. Você vai profetizar uma oportunidade de milagre. Por quê? Quando acontece um milagre, Jesus é glorificado, irmãos. Ai, Poliana, mas aí a pessoa não vai dar glórias a Jesus, não vai dizer: ah, foi Deus. Não precisa. A natureza não está dizendo com voz audível: olha como eu estou linda hoje, essa flor aqui maravilhosa, olha como eu sou um animal potente. Não, Jesus é glorificado porque eles existem. Eles são obra do Senhor. Da mesma forma, você orou discretamente pelo seu colega e passou, mesmo que o seu colega ache que foi o remédio que ele tomou anteontem. Mesmo que o seu colega ache que foi qualquer outra coisa, não importa. Aprender a honrar Jesus é um passo 2, é lá na frente. Se o Senhor te der uma oportunidade de vivenciar um milagre, Ele é glorificado naquilo e isso aumenta a sua fé. Então você vai pedir favor para o que você precisa, sabedoria para o que você não entende e uma oportunidade de milagre. Profeticamente. Por quê? Porque não aconteceu. Você está planejando seu dia com o Senhor. E você que está com fome, está com sede de Deus, está vivendo um avivamento pessoal, se prepare, porque a gente se programa para fazer isso em 30 segundos e às vezes leva 30 minutos. Porque o Espírito Santo vem sobre você e ele começa a te falar sobre o seu dia e você começa a ouvir e discernir coisas que você não estava esperando. Tudo porque você quis dar 30 segundos. Amém? Tem gente que acorda, principalmente segunda-feira, já desesperançoso.
Tem gente que está vivendo um ano de 2026 em desesperança. Tem gente que tem uma vida em desesperança. E pode ser muito difícil para essas pessoas, para esse coração, para essa alma, co-criar profeticamente, que é começar a declarar no seu dia a dia, no seu cotidiano, aquilo que você ainda não viu, mas que em parceria com o Espírito Santo está sendo revelado. Essa é uma parte difícil. É trauma do passado, é sofrimento. Eu estou num emprego ruim faz 3 anos. Não é porque eu vou declarar que hoje meu trabalho vai ser bom que eu vou chegar lá e meu chefe vai mudar. Esse é um pensamento de desesperança. Eu não sei qual emprego você está, não sei qual a situação do seu chefe, mas comece a não permitir que essas bagagens do passado, de dor, de sofrimento, de trauma, arraste o seu olho para a desesperança. Quando você acorda e você já está desesperançado, você desistiu de cocriar com o Senhor. Você disse: Deus, muito obrigada, o Senhor é lindo, é maravilhoso, mas vou viver meu dia sozinho. Inclusive, já sei o que vai acontecer. A minha chefe chata vai me dar uma bronca porque sexta-feira eu deixei tal coisa. O meu colega de trabalho chato vai me pedir dinheiro emprestado. A minha mãe não se vai... Então, você começa a amaldiçoar seu dia. E aí você está ignorando o que a gente leu lá em Provérbios, que o poder da vida e da morte estão na língua e quem usa a língua prova desse fruto. Não é inteligente amaldiçoar o seu dia. Não é inteligente declarar orações negativas sobre o seu dia. Não, Poliana, mas é que eu sou uma pessoa extremamente realista. Tá, e seu realismo te levou aonde? Quais são os testemunhos de ser uma pessoa realista? Porque a esperança está lá junto com o amor. Os 3 principais. O olhar de um cristão tem que ser esperançoso. Se você é um cristão e você é pessimista, você não tem renovado a sua mente. Você está vivendo sozinho. Irmão, você já converteu. O que era difícil já aconteceu. A cruz já aconteceu, já chegou até você, você já teve conhecimento, já se batizou, já aceitou Jesus, já é uma nova criatura. Agora você quer viver nos tempos de Elias. Por quê? Né? Você já tem direito a ser esperançoso. Tem direito de ser alegre. Tem direito de ter os frutos do Espírito. Por que você aceita uma vida menor? Você tem direito de ser próspero. Por que você aceita a escassez? Não estou falando de dinheiro. Também, mas não só. Se você não renova a sua mente, até os seus ideais de prosperidade financeira, de prosperidade na saúde, de prosperidade no casamento, ficam dados pelo mundo. E aí você acha que o ideal de união, até um tempo atrás era o Zé Felipe e a Virgínia, e aí você olha para a sua situação e a sua mente não está renovada, e seu ideal é aquele, porque sua mente está amoldada aos padrões do mundo, e você fica infeliz sem ter motivo. Se você não permitir a sua mente ser renovada para você ter os padrões do Senhor, você não vai encontrar felicidade. Mesmo que você esteja tropeçando nela. E aí todos os ingredientes para fazer um bom bolo que você tinha, viram uma torta azeda, sem graça, amarga. O diabo conseguiu tirar de você, mesmo sem tirar efetivamente. Conseguiu fazer o seu casamento ficar ruim, sem você largar, sem se separar. Conseguiu fazer sua maternidade, sua paternidade ficarem ruins, sem seus filhos terem saído de casa ainda. Ele não levou embora. Ele só azedou tudo. Porque a sua mente está fixa nos padrões da terra. E até quem nem é crente sabe que você não pode viver dos padrões das redes sociais. Igual um coelhinho correndo atrás da cenoura. A sua vida é muito valiosa para isso. Mas eu não estou dizendo que a Bíblia está falando sobre um padrão extraordinário. Quantos autores bons cristãos já escreveram sobre a beleza das coisas comuns? De uma família comum, com seus filhos comuns, seu cachorrinho comum, seus domingos comuns. Ali está a nossa felicidade, na vida que o Senhor nos desenvolveu para viver.
numa vida que atende o design que Ele nos projetou para ter. Então, quando você amanhece o seu dia, você tem um poder incrível na sua língua, de começar a profetizar, a declarar sobre esse dia, ou de amaldiçoar esse dia. E quando você ignora, não diz nada, seu olhar lá dentro diz se você está esperançoso, se você não está. Toda vez que uma desesperança tentar pegar o seu coração, você já pode perguntar para o Espírito Santo, qual é a mentira em que eu estou acreditando? Por que eu estou crendo nessa mentira? De que não vai dar certo, de que na minha senha o expediente vai fechar, de que só tem mais um e eu vou ficar sem, de que justamente na minha vez vai dar errado. Por que eu estou crendo numa mentira? O olhar de desesperança, ele é precedido por uma mentira. Em Filipenses 4:8, a gente tem a orientação daquilo que deve estar na sua mente. Tanto mais discrepante a sua mente está deste versículo, irmão, mais você precisa se tornar uma pessoa profética, renovar a sua mente e começar a declarar o que Deus diz de você. O que está lá em Filipenses? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Ele pôs todos os adjetivos para não ter como você dizer para ele, não, é que eu sou muito realista. Agora, você tem que dar um jeito do seu realismo caber na nobreza, nas coisas corretas, na pureza, na amabilidade, na boa fama, na excelência. Você vai ter que ser realista só até esse ponto aqui. Depois você vai ter que abrir mão do seu realismo e começar a ser esperançoso e feliz com Jesus. Vamos dizer isso para o seu irmão? Pessoas tímidas. Vira para o irmãozinho aí e começa a falar, amigo, amiga, sabe o que pode estar na sua mente? Exclusivamente? Vamos lá. Tudo que for nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro. Tudo que for amável, tudo que tiver boa fama, tudo que for excelente e digno de louvor. Nada mais que isso. Fácil ou não? Receitinha da felicidade. Quanto mais você passa o seu dia desviando a sua mente para aquilo que não é nobre, para aquilo que é impuro, mais você se afasta da renovação, mais você fica sem ouvir o Senhor. E aí eu queria fazer uma distinção, que a gente também faz lá nos cursos, para ficar bem clarinho. Você não precisa ser um profeta para profetizar. Você não precisa estar num ministério para profetizar. A profecia, o profético, não é sobre um culto ou um momento no culto. É sobre a mordomia da fala. É sobre você vigiar a sua língua e ser intencional em concordar com os céus o tempo inteiro. Ah, eu não sou do ministério, eu não faço isso, eu nunca li nada sobre isso, não sei o quê. Não importa. O profeta de ofício, que a gente diz, aquela pessoa dos 5 ministérios, que é uma coluna e que Deus escolheu para justamente dar de presente para a igreja, não tem a ver com o dom profético, que é um presente do Espírito Santo para você. Paulo fala para a gente buscar esse dom, por quê? Porque ele é um dom de base. Ele começa te ajudando a renovar a sua mente ao ponto que você vai ficando mais crente, mais crente, mais crente, mais crente. E aí, quando dá alguma coisa errada, você fala igual minha mãe, glória a Deus. Lá em casa, quando você ouve um glória a Deus na casa dos meus pais, pode ser muita coisa, irmão. Prato quebrado, comida queimada, roupa que enroscou, a máquina que está saculejando, glória a Deus. E pode ser coisa boa. Pode ser, de vez em quando, alguém passou numa prova, algum membro ligou, deu uma boa notícia. Não importa, é tudo glória a Deus. Você ouve um glória a Deus, você já vai. Para saber que foi. O que aconteceu. Por quê? Porque na sua mente renovada, Deus vai usar todos os ingredientes para fazer um bolo perfeito no final.
Ele não quer que você quebre o prato. Não é da vontade de Deus que você queime a sua comida. Mas uma vez que nos afazeres você se distraiu e queimou e quebrou, ele consegue transformar qualquer coisa em bênção. Eu lembro uma vez que nosso carro deu uma batida muito feia, com nós 4 dentro, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. E a gente estava certo, o moço furou um sinal e pegou a gente na quina, o carro rodou, os vidros quebraram, foi bem assustador. E meu pai gostava desse carro. E aí meu pai, melancólico, a gente sentado na sala no outro dia de casa, o carro acabado. Numa época que não tinha seguro, gente. Lá 1900 bolinha tinha, mas nós não tínhamos. Né? Tinha para outras pessoas, não para minha família. A gente sentado na sala com aquela cara de tristeza, assim, o carro todo acabado. Aí meu pai, o que faz agora, hein? Aquela carinha. Aí eu profética, lá nas adolescências, né? Pai, Deus transforma a maldição em bênção. Pega ele, leva na concessionária e eles vão te dar outro. Mediante um pagamento, que eu não fazia ideia de como que seria, certo? Mas eu não queria arrumar o carro. Falei, não, Deus vai pegar isso aqui e vai fazer um novo. Irmãos, eu acho que ele estava tão sem alternativa que ele ouviu. E foi lá no moço que tinha vendido e falou para ele, falou, olha, aquele carro bateram, olha como é que ficou e tal, está nessa situação e eu preciso do carro. Eu preciso levar o menino para a escola, buscar o dia inteiro, como é que eu vou fazer? Ele, não, nós vamos pagar tanto nesse carro, do jeito que está aqui, e eu vou arrumar um carro para o senhor. Com a diferença. Irmãos, aí tinha um gerente que tinha uma esposa, e ela tinha um Santana novo, o nosso era o Santana vermelho velho. Ela tinha um Santana daquele 2000, prata, bonitão assim. E esse carro estava anunciado. E aí esse gerente falou, não, eu tenho um outro Santana, minha esposa está vendendo lá, passa da minha esposa para ele, faz aí uma condição que dá para ele pagar e tudo. Aí meu pai chamou meu pai lá e falou, a condição é essa, e cabia, gente, no orçamento, não sei como, porque Deus transforma a maldição em bênção. E aí ele falou, pode ser. E aí o gerente ligou para a esposa e falou, traz o carro aqui para o cliente ver se ele vai querer. E aí, irmãos, a esposa tinha lavado o carro, abastecido o carro todinho para ela andar durante a semana. Aí meu pai amou o carro, ele falou, pode levar. Meu pai pegou o carro limpo, abastecido, no modelo superior. Eu não sei como, porque tinha sido uma luta para pagar aquele vermelho, mas de um jeito que ele podia pagar. Aí, se você não tem sua mente renovada, você vai ficar amaldiçoando aquele motorista que bateu no seu Santana vermelho até o fim dos tempos. Em vez de começar a andar no seu Santana prata, 2000. E minha prima pede para o seu pai levar a gente na escola hoje. E ele levava a gente naquele Santanão lá. Aí você vai ficar amaldiçoando. A gente nem sabe que fim levou aquele motorista, quem é aquela pessoa, como é que ele fez com o carro dele, eu não sei. Porque na parte que encostou nesses que têm a mente de Cristo, que são filhos do Senhor, o Senhor nos renovou e transformou em bênção. Nós não trocaríamos aquele carro tão cedo, mas trocamos dessa forma. Esse é que é o desafio para você. Você não precisa ser um profeta, entende? Não era sobre... Eu não tinha ministério. Eu só olhei e falei, pai, Deus transforma a maldição em bênção. Leve esse carro lá do jeito que está, porque a hora que você começa a ver, tentar arrumar, e eles vão dar um jeito. E o Senhor deu um jeito. Então, esse jeito, ele está disponível lá na sua casa, lá no seu trabalho, independente se você faz isso ministerialmente. Você está recebendo aqui no Flow em todos os domingos. O que os irmãos fazem aqui? Eles declaram alguma esperança sobre a sua vida. O Espírito Santo sopra para eles onde quer para declarar e eles declaram. E é essa mesma coisa que você vai fazer lá na sua casa quando você acordar. É essa mesma coisa que você vai fazer quando baterem no seu Santana vermelho, quando seus objetivos começarem a dar uma desmoronada, quando o seu realismo vier a todo vapor, quando os diagnósticos vierem, quando as demissões vierem, quando aquele sonho não der certo da primeira vez. Você vai pegar e falar, Deus, qual é o seu pensamento sobre isso? Jesus, o que você pensa sobre isso? Eu vou renovar minha mente agora, eu quero ouvir o que você pensa sobre isso. E o Senhor vai te falar alguma coisa, nem que seja, eu vou transformar essa maldição em bênção, que é um versículo, né? Pega essa resposta. De repente, se você ainda estiver na fase de não ouvir nada, o Senhor teu Deus te diz, eu transformo a maldição em bênção. E aquilo que você ouvir, você declara. Eu declaro e declara. Essa é uma forma de você transformar a sua realidade do cotidiano num pedacinho do seu. Essa semana o Diogo teve uma notícia não tão boa. Começou a declarar o contrário. O realismo.
E eu falei, para de falar, não pode falar isso. Ele, por quê? Eu falei, porque não pode falar. Não pode falar. Pode nem pensar. Espiritualmente faz muita diferença. Faz o silêncio. Vamos agradecer. Aí ele ficou desentendido, né? Eu falei, vem cá, Bebel, vem cá, Dioguinho, vamos agradecer essa situação aqui que aconteceu. Vamos agradecer. E criança, gente, é a melhor coisa, por isso que a palavra fala. Vamos, mãe, vamos agradecer. Deus, obrigado, e já vai. Não nem pergunta. Então, na hora que você estiver de frente com essas coisas, lembra, eu vou ser profético. Eu vou declarar o que os céus estão declarando. Eu vou declarar o que o meu pai está declarando. Você acha que Deus está desesperado? Opa, agora bateu no Santana. Ah, meu Deus, vai ser difícil comprar esse. Deus não está assim, irmãos. Se ele achasse que não ia dar certo, ele não tinha começado lá no Éden. Ele está lá no trono, tranquilamente, com tudo liberado, só esperando a nossa concordância. Só esperando que as bocas se abram. Só esperando as declarações acontecerem todos os dias de manhã. Eu vou terminar aqui com o exemplo de Elias. Os músicos podem vir. 1 Reis 19. Tem a história de Elias, profeta do Senhor. Ouvia o Senhor, conversava com o Senhor, passou uma depressão. Começou a ser perseguido pela rainha, pelo rei lá. Ficou triste, parou de ouvir, pediu a Deus para morrer. Deus, leva a minha vida, já tive bastante. Ficou realista. Ele estava enfrentando perseguição. O governo estava atrás dele. Qualquer pessoa em sã consciência, vou fugir. Ele fugiu. E chegou nessa oração. E aí no versículo 9, gente, me dá o 9 para frente. Eu já contei até o 5. Ele entrou numa caverna, passou a noite, eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, o que você está fazendo aqui, Elias? O 10, pode passar. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. 11. O Senhor lhe disse, saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, pode ficar de pé, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. 13. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou novamente, o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, a mesma coisa, tenho sido muito zeloso, sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. Verso 15, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azel como rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. 17. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azel, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. 18. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles arma. As suas declarações são arma nas mãos do Senhor. De uma dor de cabeça, de um resfriado, Leda, recebe a cura em nome de Jesus. Declaro cura sobre você em nome de Jesus. O sangue do Senhor passa sobre o seu corpo agora. Até uma situação extrema, de um diagnóstico difícil, o Senhor está com você. Ele tem uma estratégia, um plano para todas as coisas. O que você está vendo geralmente não é o que o Senhor está vendo. A única forma de você ver o que Ele vê é renovar a sua mente, é concentrar naquilo que é nobre, que é puro, que é justo. Feche seus olhos, amém? Entre em concordância agora, entre em alinhamento agora. Fala, Deus, eu sou uma pessoa profética, eu recebo graça profética, eu quero declarar sobre os meus dias o que o Senhor vê, o que o Senhor faz, o que o Senhor enxerga em mim, na minha família,
Comece a declarar. Ele vai começar a trazer para a sua imaginação agora aquilo que é para você começar a declarar sobre a sua família. Declare sobre o seu futuro profissional. O Senhor é o Deus de planos maiores. Você que está com problemas profissionais, eu declaro sobre você agora o Senhor abrindo portas sendo abertas, portas pesadas sendo empurradas pela mão forte do Senhor, e você conseguindo atravessar essas portas. Problemas familiares, relacionamentos truncados, relacionamentos cortados, eu declaro reconciliação sobre você agora, e você vai declarar isso amanhã de manhã. Declara reconciliação sobre os seus relacionamentos, reconciliação com seus pais, reconciliação com seu cônjuge, reconciliação com seu filho, reconciliação com seus parentes. Declara a sua família se amando no Senhor. Você que não tem chamado ministerial claro, eu declaro sobre você clareza no ministério. O Senhor quer usar você na igreja, fora da igreja, no seu secular, no seu grupo pequeno, na sua cela. Eu declaro olhos abertos sobre você agora. Mas nenhuma das minhas declarações é mais importante que a sua. Aproveite esse ambiente, comece a declarar agora sobre você. Comece a declarar agora sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos. Declaramos o seu coração, Jesus, para o futuro dessa casa, Senhor. Declaramos que esse lugar é sagrado, que o Senhor habita aqui, que a sua presença está entre nós, Pai. Declaramos que as gerações que sairão das nossas famílias são benditas no Senhor. Nós temos filhos saudáveis, filhos inteligentes, filhos que serão felizes, filhos amorosos, Pai, filhos com coração entregues ao Senhor. Oh Deus de poder, declaramos, Pai, a sua bondade nos perseguindo, as suas bênçãos nos alcançando. Declaramos vida abundante aqui, Jesus. Eu declaro felicidade sobre a segunda-feira dos meus irmãos, Senhor. Que eles acordem felizes e sorridentes, porque o Pai deles que está nos céus não saiu do trono, não se levantou. O Pai deles tem planos melhores e maiores. Declaro a paternidade do Senhor encontrando você em nome de Jesus. Vamos encerrar abençoando uns aos outros, amém? Comece a declarar sobre a vida do seu irmão. Eu declaro uma semana abençoada. Seja mais ousado. Eu declaro uma semana próspera. Eu declaro uma semana de alegria. Comece a declarar sobre a vida dos seus irmãos agora.